Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Queridos, eu queria fazer algo diferente hoje. Hoje, agora, nós não vamos orar pelas crianças, nós vamos orar pelas professoras. Dia 15 é o dia das professoras. Tem professor aqui, tem gente ali que já está dando repune. Tem gente ali que já está dando repune. Eu sei, fique em paz, não vou revelar. Queria chamar aqui a Renata, queria chamar o Ministério Infantil, que são as nossas professoras. Venha cá, as irmãs que ministram. Zé Maria, a Nilza, cadê vocês? Eu queria chamar aqui uma professora também aqui, que é a Sofia. Tem mais alguma professora além da Sofia, irmãos? Tem mais? Vem cá, Sofia, vem cá, por favor, vem cá. Vamos aqui, nós precisamos de professoras fortes. Precisamos de professores com a unção do Senhor. Vem cá. Que eles têm mais alguma outra professora, sem ser de ministério infantil, secular, que porventura eu não lembre? Tem não? Então, amém. Devagarzinho vai revelando, tá vendo? Amém? Querido, estenda suas mãos para cá. Vamos aqui abençoar as nossas professoras. Pai, nós te louvamos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida deles. Pai, muito obrigado. Pai, que o Senhor continue capacitando, instruindo. Pai, habilitando eles em toda necessidade. Pai, que eles sejam instrumentos do Senhor, Deus, para a propagação do Teu reino, para o ensino verdadeiro da Tua palavra. Pai, que eles possam, ó Deus, ser usados pelo Senhor em todas as áreas, seja secularmente, Pai, cada um, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha retribuir a eles todo o favor, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus. Queridos, vou orar para as crianças, pode vir. Enquanto as crianças vêm aqui, eu queria te dar uma mensagem. Nós estamos entrando com um material novo, presta atenção, deixa os meninos vir cá. Estamos entrando com um material novo para a classe dos adultos, tá bom? E eu queria muito que você pudesse refletir sobre a sua presença na escola bíblica, tá bom? Estenda sua mão para cá, vamos aqui apresentar os nossos filhos, amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor por cada um deles aqui. Pai, seja o Senhor aqui, seja a Tua graça. Pai, seja o Teu favor. Que o Senhor abençoe os nossos filhos. Pai, cubra eles, ó Deus, com a Tua graça. Pai, cubra eles, ó Deus, com o Teu sangue. Livra eles de todo mal. Pai, abençoa ali o culto deles. Pai, que eles possam ali aprender. Que eles saiam dali, ó Deus, mais e mais edificados em nome de Jesus. Amém? Vão lá com as tia Renata aí, vovó Lilia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em João. Obrigado, Zé. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João 1. João 1, do versículo 10 ao 14. Amém? João 1, do 10 ao 14. Diz assim as Escrituras. Presta atenção, irmãos. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar nos nossos corações. Pai, que o teu Espírito Santo traga aqui graça, direção, favor. Pai, que teu Espírito Santo nos livre, tira de nós toda e qualquer dúvida. Pai, todo e qualquer questionamentos que não vêm do Senhor. Pai, que aquilo que é puro, que aquilo que é louvável, que aquilo que é do Senhor, que aquilo, ó Deus, que é sagrado, ocupe e ganhe os nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Está frio aí, irmão? Tá bom, né? Não, tá bom. Deixa dois aí, velho. Deixa dois aí. Não. Obrigado, filho. Amém, irmãos? Como é que está o seu coração? Batendo? Tem sangue correndo na veia aí, irmão? Glória a Deus. Então respira, faz assim, ó. Privilégio nós estarmos vivos, né? Privilégio. Queridos, eu queria trazer uma palavra, queria o nosso português que é esquisito, né? Eu dependo do Espírito Santo para aquilo que Ele semeou no meu coração, que arde primeiro em mim, que como uma correção, que como uma direção, primeiro vem sobre mim. Eu queria que a gente pudesse realmente pensar e que possamos realmente sermos direcionados, alimentados. Nós temos aí 4 versículos lidos, e aqui há algo para uma grande reflexão. No verso 10, o mundo não o conheceu. Quem não conheceu quem? O mundo não conheceu Jesus. No verso 11, alguém mais além do mundo não conheceu Jesus. Quem era? Os seus. O povo de Israel. Então Jesus veio, o mundo não o reconheceu, o mundo não o recebeu como Deus. Aqueles que eram seus, que são o povo de Israel, também não conheceu. Queridos, eu mandei hoje, antes do culto, para a maioria dos irmãos, um chofar tocando. Quem ouviu? Quem ouviu? Ó, o povo aqui está ruim de rede social, hein? Que isso? Não tem problema não, irmão. Não tem problema não. Eu mandei um chofar tocando. Lindo de ouvir. Mas eu só queria usar isso como parte da mensagem. Nós, cristãos, nós estamos distantes de Israel, não só na geografia, mas na nossa forma de culto, de viver a fé cristã. Embora seja algo espiritual, mas é nosso, é do homem, do ser humano, gostar de se apegar. Pastor, eu fiquei imaginando, muita gente vai ficar impactado, talvez até emocionado, e o pastor vai pregar que Jesus está voltando, porque o chofar tocou. Tem uns ali falando amém.
Queridos, e é engraçado que a gente, se tivesse uma arca da aliança aqui, ia ser um negócio espetacular. Se fosse de ouro ainda, ia um monte de gente vir aqui para ver a réplica, quão parecido com a original era. E a gente precisa pensar o que é a nossa caminhada cristã, o que é o nosso culto, o que é o nosso objetivo de culto, o que é a nossa vida em Cristo. Eu não gosto, irmãos, eu não gosto de abrir discussões, eu não gosto de ficar levantando, sustentando teses, não gosto, isso não é o Adson. Mas para muitos, nós somos o Israel de Deus hoje. Se você pensa assim, para mim está tudo bem. Mas quando a gente fala isso, que nós somos o Israel de Deus hoje, eu estou dizendo que o Senhor veio, que é o texto que eu li, que o Senhor Jesus veio para aquele que era seus, os seus não os receberam, Deus abandonou esse povo e agora nós estamos vivendo, né, aquilo que era deles. Estão entendendo onde eu estou chegando? Há algo que é meu e seu, há algo que é nosso. O Senhor veio para aqueles que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas está tudo bem. Mas a todos os outros quantos receberam, o que diz o texto? Deus deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Filhos de Deus. Será que todo mundo que está aqui nesse auditório vai para o céu? Espero em Deus. Espero em Deus e oro por isso. Todo o povo de Israel vai para o céu? Ou todo o povo de Israel vai para o inferno? Eu queria que a gente pensasse um pouco. Nós sabemos que Israel está em guerra, não quero falar de fim dos tempos. Se você quer ouvir um pouquinho a respeito disso, a mensagem de quinta-feira foi isso. Eu preguei um pouco sobre isso, da minha maneira, da forma que eu gosto de me construir, daquilo que o Senhor me respeita, que é a minha estrutura, daquilo que eu acho que é importante, aquilo que é eterno, aquilo que é sagrado, aquilo que deve ter primazia no nosso coração. Se você não ouviu, eu peço você que ouça. Você precisa dessa mensagem. Os dias são maus. Jesus está voltando, irmãos? Mateus 24 fala que quando tivermos guerra, rumores de guerra, pum, ainda não é o fim, irmãos. Ainda não é o fim. Segundo os matemáticos, são 14 mil guerras que já teve na face da terra. Se é 14.001, 14.002, eu não sei, irmãos. Mas eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que Jesus está voltando. E eu preocupo de correr risco, de ficar assim, daqui a pouco Deus dá um jeitinho. Toda partida de futebol tem o primeiro jogo, se a gente perde o primeiro, a gente faz um esforço no segundo, dá tudo certo, né, Nilton? Não, cuidado, muito cuidado. Eu prefiro viver o meu dia como se hoje fosse o meu último dia. Isso é bíblico. Mas eu não quero polemizar, eu não quero trabalhar o seu sentimento, porque eu quero trabalhar com a palavra alimentando o seu espírito. Então não vai ser eu que vou pôr medo em você, eu quero colocar conhecimento de Deus, até porque se você escolher, porque você tem um livre-arbítrio e falar assim, eu não quero isso aí, a palavra de Deus para mim é baboseira, você é livre para ir para o inferno. Cada um de nós somos livres com as nossas escolhas, livres. E é assim, irmãos. E está tudo bem, o Senhor respeita. Se o Senhor tivesse criado todos para não dar o direito de errar, Ele não tinha colocado no Éden uma árvore que não era para comer. Só que todos nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Todos nós. Essa dúvida termina assim que a gente morre. E aí só que não tem volta. Já era. Então eu caminho a minha vida sem dúvida para onde eu estou indo.
A gente precisa pensar, a igreja é feita de salvos. A igreja evangélica, ela é feita de salvos. Se você tem dúvida da sua salvação, alguma coisa da mensagem você não entendeu ainda. Igreja é reunião dos santos. Simples assim. Não é você ser um homem bom, ser uma mulher boa que te leva para o céu. Não, não é mesmo. Não é. Ou você é de Cristo, você tem certeza da sua salvação, fique esperto. Então nós temos aqui no verso 12, quem recebeu, torna-se filho de Deus. Por vontade própria? Não, pela vontade de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma jovem nossa, ela falou assim, pastor, eu não consigo ver um Jesus, cara comprida, um Jesus bravo, aquele Jesus assim, sabe? Eu imagino um Jesus assim, sabe? Mais alegre, né? mais conversado, mais na gente, entendeu? E aqui o texto a gente fala, né? Verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmão, Jesus é uma pessoa amável, amável. Então, é preciso entender que Jesus veio para um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas não recebeu, mas a todos quantos recebeu, Deus deu o poder de se tornar filhos de Deus. Quem não recebeu, não é filho de Deus. Não é, irmãos. Não é eu. Eu não mando ninguém para o inferno, sou juiz da vida de ninguém. Estou trazendo aqui a palavra. Eu queria caminhar com você, te fazer você pensar essa noite sobre um direito, algo que o Senhor trouxe para nós e aquilo que a gente abre mão de viver. Preste muita atenção aqui, a Aurora é mais bonita que eu, mas preste atenção. Será que aquilo que é para nós a gente tem vivido? Será que aquilo que é para nós temos vivido? Queridos, é um privilégio nascer num lar evangélico ou não? Sim ou não? Será que os nossos filhos entendem que isso é um privilégio? Sim ou não? Não, não entendem. Não entendem. É um privilégio para nós podermos se tornar filho de Deus? É, sim ou não? A gente está preocupado com isso, a gente pensa sobre isso. Os nossos parentes que não são cristãos, a gente tem um projeto espiritual para a nossa família, para os nossos queridos, a gente almeja alcançá-los para Jesus, sim ou não? Não, não deveria ser, né? A gente tem um projeto, esse ano eu vou ganhar a família dos Farias, esse ano eu vou ganhar a família dos Oliveira. Estou falando das minhas famílias, tá, irmãos? Que é coincidência ser o Zé Maria também, que é Farias, né? Então eu tenho de lado Farias e Oliveiras. Eu quero ganhar eles. Qual o projeto? Você tem aí os seus Santos, os seus Pereiras, os seus Limas e tantos aí. A gente tem um projeto ou a gente fica numa oração, que oração é oratória e ação. Os nossos filhos estão na escola dominical, os nossos filhos conhecem a palavra, a gente está preocupado com o conhecimento deles? Nem vou perguntar sim ou não. De que forma que há algo que veio para nós? Porque é legal quando a gente fala assim, né? O povo de Israel não quis, né? A gente pegou essa beirada aí, né? Não parece que a gente tem esse sentimento? Veio para eles, ainda bem que eles não quiseram, né? Porque nós queremos. Mas a verdade é que tem muita coisa de Deus que a gente não está querendo, irmãos. A gente não está valorizando, a gente está vivendo assim, sabe? Vou pegando carona naquilo que eu interesso. Essa parte eu quero, essa parte eu não quero. Esse aqui eu vou, isso aqui eu faço.
Um evangelho esquisito da igreja hoje. Uma forma de ser filho de Deus. A gente precisa pensar a estrutura familiar, que é família, com a família de Deus. O Vitor acorda lá em casa, ele come lá em casa, toma banho lá em casa, porque é normal que um filho da casa participe nas coisas da casa. Mas não é normal a igreja participar das coisas da casa do pai. Está entendendo? Não é normal. Eu só vou, é como restaurante. Eu vou no Tirui quando eu quero, quando eu posso. Mas está tudo bem, porque lá é um restaurante. Mas igreja não é assim. Igreja não é assim. Mas eu não quero aqui à noite, não é para dar sabão. Eu estou fazendo uma construção com você de reino de Deus, de vida espiritual. Jesus veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Uau, nos deu oportunidade de receber algo espiritual, algo sobrenatural, algo para que nós tenhamos um direito de herança, de primogenitura, não, mas de herança de sermos filhos em Jesus, que era unigênito do Pai. Então, Jesus, que era unigênito, se torna primogênito e eu estou filho de Deus. Uau, que legal! Mas a gente participa da vida espiritual. Essa forma de viver a vida, e aqui não é um convite a atos religiosos, não é. Quando acordamos no nosso quarto, nós lembramos que há algo que aconteceu de espiritual para nós nos voltamos para Deus, entregamos e confiamos o Senhor aquele dia, as dificuldades daquele dia, fazemos uma oração flash, levantando, já calçando o sapato, falando assim, amém, Senhor, obrigado por esse dia. Ou a gente sabe que tem uma pessoa que tem prazer de nos orientar, de nos abençoar. Eu tenho visto esses dias, parece que a gente olha para Israel, para o povo de Israel, e a gente acha que eles são imbatíveis. Israel ganha essa guerra fácil. Israel vai chegar lá, vai exterminar tudo e vai dar tudo certo. Irmão, não é assim. Não é assim. Você é mais crente ou menos crente? Não precisa responder, não. Você é mais crente ou menos crente do que o povo de Israel? Quero que você pense. Você é mais filho ou menos filho do que o povo de Israel? Deus tem compromisso com Israel ou tem compromisso com a igreja? Para você pensar. Deus tem compromisso com Israel ou tem compromisso com a igreja? Pastor, mas Israel é o relógio do mundo. Não, não é. Não é. O relógio do mundo é a igreja. Jesus vai vir buscar a igreja. E o povo de Israel, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, é a igreja. Deus tem compromisso com a igreja. Deus vai buscar a noiva. Deus vai buscar aqueles que estiverem de vestes brancas. A gente precisa pensar isso, irmãos. Tem problema nenhum eu botar uma bandeira de Israel ali. Eu nem quis pôr, não quis pôr. Mandei o chofar, porque às vezes ia gerar algo aqui, eu podia já tratar, irmãos, com chofar, sem chofar. Eu estava conversando com os meninos aqui hoje, na escola dominical. Qual a probabilidade de você e eu ser arrebatado hoje? Matematicamente, irmão, quando a gente fala de probabilidade, é matemática. 0, ou 0,00000. A probabilidade é muito baixa, irmãos. A gente tem que encarar a realidade. Nós somos seres pensantes e o nosso culto é racional. A chance de Jesus voltar agora é extremamente baixa. Pode voltar? Pode. Quem dera que voltasse. Quem dera, irmãos. Mas a gente precisa pensar. Porque quando tiver guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim. Beleza. São várias guerras que já tiveram e vai continuar tendo. E essa não é a última.
essa não é a última. Eu acredito que essa não é a última. Até porque essa é uma guerra. Teriam que ter mais nações contra as nações, e etc. Eu não quero caminhar por essa questão, mas eu queria que a gente pensasse. Irmãos, nós precisamos saber quem nós somos com a igreja. Sabe quando a gente é o primo pobre, o primo rico, a gente tem complexo de inferioridade, a gente olha para o primo rico e fala assim, eles é que é o cara? Irmão, deixa eu falar para você, a igreja precisa saber quem é a igreja. Nós precisamos acordar e saber quem nós somos no Senhor. Quais são os direitos que nós temos como filhos. Mas para isso eu preciso viver como tal. Irmãos, a mensagem não é em nada diminuir o povo de Israel, em nada. Mas trazer para uma realidade, para os dias de hoje, quem a igreja é e como a igreja anda. A gente olha para o lote do vizinho, vê a grama dele e acha que a dele é mais verde. Irmãos, há algo do Senhor que é para nós. Mas nós estamos como o povo de Israel, abrindo mão. Veio para mim, mas agora eu não estou aproveitando isso não. Nós estamos errando como Israel errou. Nós estamos deixando de ser, de viver algo que é para nós, igreja do Senhor, hoje. Vamos comigo em João 16:8, ainda, né, Evangelho de João. João 16:8. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Verso 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. Povo de Israel, em maioria, acredita em Jesus, sim ou não? Não. É pecado não crer em Jesus. Mas tem muita gente que não crê em Jesus hoje. Tem muita gente dentro da igreja que não crê em Jesus hoje. Não crê, irmãos. Não crê que o Senhor Jesus vai agir na família, no emprego, na enfermidade, na mudança, na transformação, no crescimento. Não crê, irmãos, são incrédulos. Não crê que o Senhor tem o melhor para nós. E não crer em Jesus é pecado. E eu já falei disso aqui, e não é para você esquecer esse texto. Pastor, existe pecadão e pecadinho? Você já ouviu isso aqui? Eu já te ensinei. Existe pecadão, e esse é o pecadão. Não crer em Jesus é o pecado. O pecado é não crer em Jesus, porque não vai adiantar nada. Ah, pastor, eu não peco fumando, eu não peco bebendo, eu não peco adulterando, eu não peco fazendo um monte de coisa, mas eu não creio em Jesus. Você vai para o inferno. Simples assim. Porque não crer em Jesus é pecado. O que te adiantou não pecar nas outras áreas? Nada. Nada. Nós, igrejas, corremos o risco de sermos pessoas boas, morais, indo para o inferno. E eu preguei hoje de manhã sobre princípios morais e espirituais. E nós precisamos dos dois. Assista a mensagem de hoje de manhã. Queridos, nós precisamos pensar o que de fato é crer em Jesus. Jesus veio para aquelas seus, os seus não os receberam, aos que receberam Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, mas os que não creem em Jesus estão em pecado. Quem não crê em Jesus está em pecado. Vamos em Romanos 9. Romanos 9. Se você pegar Romanos 9, 10 e 11, se não me engano, tudo vai falar sobre Israel. Tá? O apóstolo Paulo, quase igual eu aqui, ou eu quase igual ao apóstolo Paulo, tentando fazer um paralelo sobre o povo de Israel e a igreja. Eu não vou pegar, não vou trabalhar os 3 capítulos, mas eu queria que a gente pensasse. Romanos 9, verso 1. Olha o discurso de Paulo. Digo a verdade em Cristo, não minto.
E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, aquilo que eu penso, o Espírito Santo testifica em mim, e porque o Espírito Santo está testificando em mim, eu estou compartilhando com a igreja. É o que ele está dizendo. Verso 2, eu sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor aos meus irmãos e meus compatriotas, segundo a carne. O que Paulo está dizendo, irmãos, eu vou te dizer algo, olha, Paulo, o que ele está dizendo, Paulo, vou dizer algo para vocês, mas eu vou dizer com muita tristeza no coração. Eu vou dizer para vocês algo que eu não gostaria de dizer, algo que eu preferiria até ser amaldiçoado, eu queria ser lançado fora, mas eu queria o bem de vocês. Eu queria que isso não fosse verdade sobre vocês. E aí ele vem com o discurso dele. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, verso 3, separado de Cristo por amor de meus, amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Verso 4, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles, dos israelitas, são os patriarcas, e deles também são os descendentes de Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito para sempre, amém. Olha, deixa eu falar para vocês, é sobre esse povo que tudo vem deles. Veio algo maravilhoso, tudo que nós temos hoje veio por eles e era para eles. Aí a gente vai lá em João, era para eles, mas eles abriram mão, Nesses discursos de guerra aí, quem já ouviu lá aquele, a gente fala ministro, para mim aquele é presidente, porque fala Estado de Israel, para mim é o país de Israel, gera uma confusão esse trem para nós, porque é muito diferente. Mas o número 1 de Israel, quem já ouviu o discurso dele de guerra? Você vê um discurso cristão? Não é assim como nós não, irmãos. Não é. Pode observar. Não é. Não é de um que está em Jesus, está na lei. Observa como detalhe, está na lei. Veio e me matou, vou lá e mato também. Veio e me deu um tiro, eu vou lá e dou um tiro também. Olho por olho, dente por dente. Eu não estou falando que está errado não, irmãos. É uma guerra. É uma guerra. E desde o início que começou a guerra, eu falei, aquele povo que foi sequestrado, Israel não vai ter como fazer nada, Israel vai ter que atropelar o inimigo, mesmo sabendo que eles vão perder quem foi sequestrado. Isso aí fazia parte da guerra. Israel, se eles ainda não estão em Jesus, não estão na graça, eles estão aonde, irmãos? Na lei. Você tem noção? Presta atenção, senão você vai achar que eu estou pregando heresia aqui. Pode deixar os meninos fazer o barulho dele, mas presta atenção você. O que é uma rave? É uma festa mundana com sexo, droga e rock and roll. Lixo. Que o povo que deveria estar vivendo a lei estava fazendo no deserto, se não me engano, mais de 3.000 pessoas, num dia que deveria ser sagrado. Pastor, então é juízo de Deus? Não, eu não creio dessa forma. Eu estou te mostrando um exemplo de quem é o povo de Israel, que não tem diferença do povo brasileiro e de outras nações, porque estão andando em pecado e entregaram o seu coração, e Deus os entregou, eles, a cada um de nós, a sua vergonha dos nossos pecados. Deus entregou cada um de nós as nossas vergonhas e as nossas mazelas. Aquele povo que devia estar vivendo a lei, estava lá na maior, desculpa a palavra que eu vou usar, bacanal, irmãos. Era isso, rave é isso.
pastor, se eu falar isso, você nunca viu. Vai ler e pesquisar direitinho. Vai ver lá. Homossexualismo é mato. Tudo liberado. Mas é o povo da lei, num dia sagrado, fazendo a coisa errada. Para nós que estamos em Jesus na graça, irmãos, é diferente. Não estou falando que a gente pode fazer rave, eu não falei isso. Mas o confronto da lei era algo muito maior. Muito maior. Ah, mas está vendo, pastor? Então o povo de Israel, isso e aquilo. Não, queridos, eu estou falando para você, é que Jesus veio para nós igreja, e a igreja não está vivendo o melhor que nós deveríamos viver como os filhos de Deus. Não deveríamos vivermos dessa forma. Vamos em Atos 2. Atos 2, verso 36. Atos 2, 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem crucificou, irmão, Jesus? Foi Hamas, não, irmãos. Estou defendendo Hamas, não, por misericórdia, irmãos. Mas a gente parece que em Deus, Israel, e é um negócio surreal, parece que a gente não é nem crente, não tem nem direito à salvação e nada. E a gente vai em algumas igrejas, tem chofar, tem cajado, tem isso, tem anjo, tem uns monte de trem, que não tem nada a ver para nós com a igreja hoje, irmãos. Não tem amparo nenhum bíblico. E se no culto ninguém tocar um chocal, o Espírito Santo não desceu naquele lugar. O Espírito Santo desce, sente espírita. Misericórdia. Então esse povo de Israel foi quem crucificou Jesus. A gente precisa lembrar disso. O Senhor veio para eles, eles não os receberam. E ainda por inveja, mataram Jesus. Louvado seja o Senhor, plano de salvação. Deus é Deus. Queridos, quando nós lemos Romanos 11, eu falei que o 9, 10 e o 11, tudo vai pegar Paulo fazendo um paralelo. Se você quer ver um pouquinho mais sobre a igreja e sobre Israel, vai aí em Romanos, que Paulo trabalha esses textos muito bem. Mas quando você vai no Romanos 11, sempre haverá os remanescentes do Senhor, seja em Israel, seja na igreja. Sempre vão haver aqueles que não se dobraram o joelho diante de Baal. Sempre vão haver. Lá em Israel tem servos do Deus Altíssimo. E são muitos, são muitos. A gente precisa saber o que é sagrado. E sagrado é o Senhor. O Senhor é santo. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Não é objeto, não é Israel, não é a terra santa. Irmão, se eu tiver o privilégio de ir lá em Israel, conhecer Israel, vai ser muito legal, mas eu não deixo de comer uma pizza para ir lá. Eu não deixo de comer uma pizza para ir lá. Não deixo, irmãos. Ah, mas é muito legal e tal. Legal, cara, mas há algo muito mais. Há algo muito mais. Vamos em Mateus 24. Mateus 24, 29 e 31. Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Quando Jesus vier, ele vai buscar Israel ou vai buscar a igreja, irmãos? Vai buscar a igreja, irmãos. Já não pode esquecer disso não, irmãos. Ele vai buscar a igreja. Israel por si só não é a noiva. Israel sem Cristo não é a noiva. O mundo sem Cristo não vai para o céu. As pessoas sem Cristo não vão para o céu. Se vivemos uma vida em desordem, está tudo bem, porque Jesus não voltou até agora às 9h16, 8h16, perdão. Está tudo bem, mas eu não te garanto 8h17, não te garanto 8h18. Então corrija a sua rota, corrija os seus caminhos, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados e deixe os seus pecados. Irmãos, é muito sério, muito sério. Não é brincadeira, não é ficção. Jesus virá buscar a sua igreja. E o anjo do Senhor vai passar assim. Queridos, quando lá em 2 Tessalonicenses, não vou lembrar o texto agora, quando for revelado o iníquo, ou a besta, ou o anticristo, que tem aí várias linhas, eu creio que ele vai ser revelado para aquele lado de lá, aquelas terras lá, aquela terra santa. Mas Jesus não, irmãos. Nós não vamos ter dúvida quando for Jesus, não. Porque vai ser uma coisa mundial. Vai ser como um flash. Não é brincadeira. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos em Efésios capítulo 1. Versículo 3. Diz assim a palavra, Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, porque a esse Senhor Ele nos abençoou com Cristo. Queridos, é para mim, é para você, é para a igreja. É um presente. O Senhor nos abençoou. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem, irmãos? Em Cristo. Em Cristo. Toda a nossa bênção, todo o favor do Senhor na nossa vida está em Cristo. Queridos, Efésios, a carta ao Efésios já é algo muito longe de Gênesis, é ou não é? É ou não é, irmãos? Estão com frio aí, irmãos? Hã? Que é isso, irmãos? Ufa!
Senhor Jesus. Ainda bem que o nosso problema é só um climatizador, né? Quem dera que os nossos problemas espirituais fossem apertar um botão, hein? Nossos problemas de casamento fossem apertar um botão. Os problemas financeiros. Amanhã não precisa trabalhar não, só vou apertar um botão, vai cair dinheiro na minha mesa. Ô Senhor. Mas vai chegar uma hora que nós não vamos precisar de apertar botão nenhum. Há um lugar que não tem choro, não tem tristeza, não tem dor, não tem enfermidade, não tem ranger de dentes. Como nós precisamos ansiar por esse lugar. Queridos, verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Querido, você leu aí? Você prestou atenção no que você leu? Antes da fundação do mundo. Quando que se deu a fundação do mundo? Foi antes ou depois do pecado de Eva? Então, antes que Eva fizesse o que fez mais Adão, o que aconteceu? Deus já tinha liberado uma palavra de bênção para a nossa vida, queridos. Deus já tinha plano para a sua vida. Nós não somos um plano B de Deus. A igreja não é um plano B sobre Israel. Israel é também igreja, também precisa de Jesus, também precisa do Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Nós abrimos mão de santidade. Nós abrimos mão de ser irrepreensíveis. Hoje, quando a gente repreende alguém, vira guerra. Dá problema repreender as pessoas. Hoje a gente perde membro porque a gente repreende as pessoas. Porque as pessoas não dão conta mais da sã doutrina. Ficar no lugar da bênção, da coceira, parece na igreja. Irrepreensíveis diante do Senhor em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Foi surpresa para Deus? Você foi uma gravidez indesejada no coração de Deus, irmãos? Deus esqueceu de tomar anticoncepcional, será? Não, irmãos. Não mesmo, irmãos. Nenhum de nós. Deus conhece cada um dos nossos corações. Ouvi certa vez que há algo maravilhoso. Queridos, Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Sim ou não? Você perdeu o cabelo de ontem para hoje? Ele contou de novo? Não tem nada na sua vida que Deus não saiba, irmãos. Não tem nada na nossa vida que passa desapercebido ao Senhor. Nada, nada. Nós negligenciamos a presença, o cuidado, o relacionamento com o Senhor. O Senhor veio para aqueles que eram seus, mas os seus não os receberam. Aleluia, nós, igreja, recebemos, tornamos filhos de Deus, mas nós não estamos sabendo o que fazer com isso. Nós não estamos sabendo o que fazer com isso. Continua o texto. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da nossa vontade. Está aí no texto? É a nossa vontade? Não, não. É a vontade dEle. Muitas coisas que a gente faz, Deus permite, Deus dá condição para a gente viver, mas não é do nosso jeito, não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu quero fazer, não é o meu ministério, é o ministério de Deus. Diferente disso, é negar o amor do Senhor. Verso 6, para louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Queridos, o problema do cristão não é o pecado. O problema do cristão não é o pecado. O problema do cristão é saber que quando peca, parece que não existe Deus para voltar-se no Senhor, para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, me lava e me purifica no teu sangue. Senhor, tem misericórdia de mim. O problema nosso é não crer que o Senhor nos ama, é não crescer no relacionamento com Ele, é negligenciar o amor do Senhor. Eu preguei hoje de manhã, e eu quero que você assista essa mensagem. Quando Adão e Eva haviam comido do fruto, que Deus chega no Éden, Deus não chega gritando, Deus não chega trupicando nas coisas, bravo. Não, esse não é Deus. Deus que é onipresente, que é onisciente, Ele chega e fala: Adão, cadê você? Deus não sabia onde ele estava, irmãos? Sendo presente, onisciente. Deus chega da mesma forma como Ele sempre chegou. Adão, o que você fez hoje? Você deu nome para os bichos? Você está cuidando da sua esposa, Adão? Como é que está a Eva? Como é que está a família? Como é que vai as coisas? Do mesmo jeito que Deus chega, irmãos. E Ele fica esperando. Ô Senhor, erramos, negligenciamos o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, a ordem, os teus ensinamentos, pecamos. Senhor, nos perdoa. Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Nele, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Queridos, presta muita atenção aqui. Olha o que está nesse texto. Que Deus derramou abundantemente. O que é abundantemente? Foi regrado? Foram pequenas partículas liberadas para a nossa vida? Não. De que Deus liberou? Ele liberou sobre nós toda sabedoria e entendimento. Lembra que eu falei que nós negligenciamos ser igreja, sermos servos, sermos filhos de Deus? O que nós estamos fazendo com isso que foi liberado? Cadê essa sabedoria? O judeu, ou o povo de Israel, é próspero ou não? Muito, muito. Uma nação que até outro dia era pó, era nada, tem um poderio de guerra gigante. Vocês têm noção o que é aquele sistema de defesa domo de ferro? Que jogam lá 200 mísseis em Israel, eles interceptam todos. Você tem noção o que é isso? Eu estava lendo um estudo sobre isso. Já tem um trabalho avançado em Israel para substituir o que eles lançam, que é um míssil também, para destruir o outro míssil, para fazer isso com laser. Porque cada lance, cada tiro que Israel dá, é uma baba de dinheiro. Então eu estava vendo um cara falar que, passando a guerra, esquecendo o prejuízo de guerra, a recessão financeira que eles vão entrar é gigante para recuperar o equilíbrio financeiro da nação.
Mas eu queria despertar aqui algo para nós. O Senhor veio para eles, aquilo que foi dado a eles, eles não quiseram, e sobrou para quem? Sobrou mesmo. Nós pegamos, nós somos um povo próspero. A Bíblia fala que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, nós temos que pensar a nossa vida espiritual e a nossa vida financeira. Nós não exercemos o favor do Senhor, nós não desfrutamos das bênçãos do Pai como deveríamos, como o povo de Israel faz. Não fazemos. Sim ou não, irmãos? É para a gente pensar. É para a gente pensar. Sabedoria e entendimento. Verso 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Queridos, ele apresentou isso para o povo de Israel? Não. O povo de Israel não recebeu. Foi dado a quem? Se foi dado em Cristo, quem pegou? Eu e você. Foi revelado. Lembra que eu falei dos oráculos de Deus? Cristo foi revelado para nós. Foi dado a nós. É para nós. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Se é em Cristo, Israel não pegou. É para mim e para você. De fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Queridos, em Jesus há uma habitação, uma condução, uma direção de todo o tempo. A Bíblia fala que quando Jesus estava encarnado, ele não sabia quando ele iria voltar. Mas Jesus hoje à direita de Deus, irmãos, é claro que ele sabe. Pastor, Jesus não sabe quando vai voltar, que a Bíblia fala sim, quando ele estava encarnado. Hoje ele está à direita de Deus. É outra condição. E foi nele, tudo converge nele, tudo é dele, tudo é para ele. Nele está a plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Queridos, a igreja não está esperando Cristo, não. Quando eu falo igreja, é a maioria. Irmãos, eu não vejo, irmãos, me perdoa, não sou juiz da vida de ninguém. Cuidado, cuidado. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Irmãos, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento foi liberado para quem? Para mim e para você. Há uma renovação de força para aqueles que esperam no Senhor. Ai, pastor, eu não fui na igreja ontem não, que eu estava tão cansado. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, presta atenção,
Você ouviu o evangelho aqui hoje? Foi pregado o evangelho para você, sim ou não? Foi. Você ouviu. Cristo morreu por nós. Ele veio para o que era seus, os seus não os receberam. Aqueles que receberam foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem não crê em Jesus está em pecado, porque às vezes a gente acha que está em pecado é só quando fez uma coisinha errada, acessou um trem na internet que não devia. Mas quem não está em Jesus está em pecado. Mas aos que receberam, que também nele creu, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Irmão, você tem noção o que é isso? Não faz não, irmão, mas eu vou fazer só para você não esquecer dessa mensagem. Depois você dá uma olhada na sua bunda e vê se tem um selo aí do Espírito Santo, um carimbo aí, ó. Salvação garantida. Espírito Santo é comigo. Depois você olha se você carrega as marcas de Cristo, o selo do Espírito Santo. Irmãos, nos foi dado, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. Por que é o selo do Espírito Santo da promessa? Por quê? Porque é a garantia que eu sou salvo, irmãos. Se eu fui selado, é um controle de qualidade. Imagina uma indústria produzindo celular. Opa, testou, bom e ruim, bom e ruim, bom e ruim. A linha de produção está lá. Quando a gente foi aprovado, recebeu o selo, já foi colocado o selo. Já foi lá e bateu o carimbo lá, ó. Vou ler de novo. Nele, Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Queridos, agora eu preciso andar como essa forma que é. Se eu recebi o selo, se eu tenho sabedoria, se eu tenho entendimento, se eu recebi do Senhor a salvação, então agora eu ando como filho de Deus. Eu faço o que o filho de Deus deve fazer. Eu prego o que o filho de Deus tem que pregar. Eu vou aonde um filho de Deus vai. Eu faço o que um filho de Deus faz. Eu não vou em rave. Eu não vou em Halloween. Que o Espírito Santo traga algo no seu coração. O que você faz que Deus não está lá. Queridos, nos foi dado um selo. Quando o anjo vier passar, que nós lemos lá em Mateus 24, já está selado. O Espírito Santo não vai errar, não. Ele vai olhar para a sua bunda e vai falar, isso aqui tem o selo. Ó. O Espírito é o penhor da nossa herança. Aqui tem algo fenomenal. O que é penhor? Eu não tenho condição de comprar, de pagar, de fazer alguma coisa. Eu pego meu celular, vou lá na Caixa Econômica e penhoro. A pessoa pega e me dá um dinheiro, e agora eu tenho dinheiro para fazer algo. Ok? Ou seja, o penhor é a garantia. Se eu não pagar a dívida, eu vou perder meu celular, porque eu deixei ele em penhora. Então, vamos voltar no texto. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia da nossa salvação, de que Deus virá te buscar, de que Jesus vai te buscar, porque o preço já foi pago. Então Ele só vai vir te pegar. Em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Queridos, agora, se a minha vida não habita o Espírito Santo, tem penhor? Se a minha vida eu me consumo em pecado, andando aonde o Filho de Deus não anda, o que você espera para você?
que nós esperamos para nós? E eu vou repetir uma coisa que eu queria que você gravasse muito bem. O problema do cristão não é porque pecou, é negligenciar o amor do Senhor e o caminho de volta, de reconhecer que está em pecado e que Deus nos ama e que Ele perdoa pecado. Mas Deus não é bobo, Deus é justo juiz. Deus sabe do nosso coração. Não vamos diante de Deus com lágrimas de crocodilo, não, irmãos, que Deus sabe. Deus sonda os nossos corações. Nós somos propriedade do Senhor. Nós fomos selados no Espírito Santo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Santo, santo é o teu nome, Pai. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós te glorificamos. Pai, reconhecemos que o Senhor é Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor a tua igreja. Pai, queremos apresentar diante do Senhor a noiva de vestes brancas, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Pai, eu quero aqui apresentar a tua igreja, Senhor. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. Pai, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha planos de eternidade para a tua igreja. Pai, nós sabemos que dos patriarcas o Senhor estabeleceu a bênção para a família. Sabemos que da linhagem, ó Deus, de Israel, o Senhor, ó Deus, trouxe ali Cristo, o Salvador do mundo. Pai, nós louvamos ao Senhor pela nação de Israel. Somos gratos, ó Deus, por todos os projetos salvíficos do Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. O Senhor é um Deus que não abriu mão de nós. Pai, o Senhor é aquele que sabe as nossas dificuldades. O Senhor é aquele que sabe as nossas dores. Pai, o Senhor é aquele que sabe todos os nossos pecados. O Senhor é aquele que sabe todas as nossas falhas. Pai, o Senhor é aquele que sabe todos os nossos medos. Pai, nós como igreja apresentamos diante do Senhor, ó Pai, toda a nossa tribulação, porque o Senhor é Deus de paz. O Senhor é Deus de paz e nós nos apresentamos diante desse Deus que só Ele pode trazer paz às nossas lutas. Só Ele pode trazer, ó Deus, salvação sobre nós. Só esse Deus pode trazer restauração sobre nós. Pai, nós não queremos negligenciar, ó Deus. Pai, não queremos, ó Deus, fazer como Israel fez. Pai, o Senhor, ó Deus, é por nós, o Senhor é para nós. Pai, o Senhor é aquele que nos prospera. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que tem palavra de salvação. O Senhor é aquele que tem palavras de vida eterna. O Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta. Pai santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai, visita cada coração. Pai, visita cada lar, cada família aqui representada, Pai. Pai, libera, Deus, perdão a cada vida aqui que precisa de perdão. Pai, que possamos nos reconstruir no Senhor, que possamos ser sarados no Senhor, que possamos ser curados no Senhor aqui essa noite. Senhor, opera, Senhor, o teu querer. Senhor, opera o teu realizar sobre a igreja. Pai, é a tua igreja. Pai, são os teus filhos. Pai, venha sobre nós, venha sobre a minha vida também. Pai, tira de nós qualquer complexo de inferioridade. Pai, tira de nós uma vida que não te agrada. Pai, tira de nós uma vida religiosa.
Pai, nos dê uma vida de relacionamento, de conhecimento, de amor, de graça, de restauração. Pai, visita, Deus, cada um de forma espiritual. Pai, sonda cada coração aqui essa noite. Pai, visita cada um de forma na sua área sentimental, seja solteiro, sejam os casados. Traga cura, traga restauração, Senhor. Pai, venha sobre cada um de forma espiritual, aviva esses espíritos. Pai, aviva esse povo. Pai, aviva cada espírito. Pai, opera, Senhor, sobre nós o teu querer. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor na tua presença e pedimos ao Senhor o teu agir. Pai, aqueles que precisam de uma operação de milagre na área de finanças, Pai, restaura, muda a sorte. Pai, o Senhor é aquele que não deixa faltar o pão. Pai, que nós venhamos, ó Deus, realmente a ser próspero. Pai, o judeu é um homem próspero, o judeu é um homem sábio, o judeu é um homem de entendimento. Pai, nós somos teus filhos. Pai, o Senhor tem bênção para cada um de nós. Prospera-nos, nos dê sabedoria. Pai, nos dê entendimento, nos dê graça. Pai, fortalece o teu povo na tua presença. Pai, renova as alianças, renova, Deus, a graça do Senhor sobre cada um de nós. Opera, Senhor, hoje e sempre, o teu querer e o teu realizar, em nome de Jesus.